tudo bem? Eu me chamo Crislene e estamos aqui para dar mais uma aula de educação cristã. É a turminha de 12 a 14 anos. Olha o nosso tema de hoje. Mas que reino é esse? É um tema bem interessante, não é? Estamos com muita saudade de vocês e por isso nós estamos aqui para se aproximar, para dar o conteúdo de educação cristã para vocês. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer por esse momento que estamos diante de Ti para aprender mais a Tua palavra. Abra os nossos entendimentos, nosso coração para compreender aquilo que Tu queres nos ensinar. Abençoa nossa família, nossa casa, os professores do CDS. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Seja muito bem-vindo ao nosso momento de educação cristã. Você é o nosso melhor e maior convidado. Olha, antes de iniciar, explicar que reino é esse, você já ouviu falar nessa palavra, não já? Com certeza. Mas feche aí teus olhos. Vamos imaginar o que significa reino. O que é que vem na tua mente nesse momento? Quero que você compartilhe comigo o que é que você pensou. Qual é a sua ideia sobre reino? O que é que veio na sua mente? Uma coroa? Veio também um rei? Um trono? Isso! Qualquer coisa desse tipo. É uma ideia sobre reino. Ah, mas eu pensei outra coisa. Pensei em guerras. Tem a ver com reino também. E aí, o importante é você usar a sua imaginação. Nesse momento, nós vamos explicar sobre reino. Nós sabemos que só existe reino se existir reis. Na Bíblia também teve reis, você sabia? Nós temos 2 livros na Bíblia que se chamam Reis. 1 Reis e 2 Reis. São livros que contam as histórias de todos os reis que tiveram no Antigo Testamento. O livro de Reis está no Antigo Testamento. Você está lembrado aí da divisão de Antigo e Novo Testamento? Muito bem. Os livros do Novo Testamento foram escritos após o nascimento de Jesus e os do Antigo Testamento antes do nascimento de Jesus. A gente vai já chegar na Bíblia. Antes disso, eu quero falar para vocês sobre a questão da divisão dos reis. Antigamente, houve a divisão dos reinos de Israel e Judá. Antes de ter essa divisão sempre é uma confusão, na verdade? Sempre é uma briga, uma discussãozinha, e aí houve essa divisão. Mas antes houveram 3 reis muito importantes, e que com certeza você lembra. O primeiro foi Saul. O primeiro rei de Israel foi Saul. Governou por muito tempo. Depois veio Davi. Lembra quem era Davi? Ah, com certeza você lembra. Davi era um pastor de ovelhas e ele foi chamado por Deus para reinar sobre toda aquela nação. Só que ele assumiu o reinado muito tempo depois. E depois de Davi veio o seu filho. Quem era o filho de Davi? Salomão, exatamente. Então, os primeiros reis, se alguém te perguntar, quem foram os primeiros reis da Bíblia? Saul, Davi e Salomão. Depois desses 3, houve essa divisão que eu falei, entre os reinos de Judá e os reinos de Israel. Aí aqui eu trouxe alguns nomes de reis, que são muitos. Os reis de Judá, nós temos Reoboão, Abias, Ezequias e muitos outros. Em Israel, nós tivemos Nadab, Baza, Zacarias, Oséias e muitos outros. Então, a Bíblia está dividida em Antigo e Novo Testamento, e nós temos 2 livros de reis que contam exatamente a história de todos os reis da Bíblia, tá? Tia, mas assim, eu não lembro muito bem a divisão da Bíblia, não. Como é que nós vamos fazer? Ah, tá aqui a nossa Bíblia. Na Bíblia nós temos a divisão daqui para cá é o Antigo Testamento e essa outra parte é o Novo Testamento. Vamos iniciar com o Antigo Testamento. Quem lembra qual é o primeiro livro da Bíblia? Isso, Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Depois vem Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Nós temos Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel,
Primeiro Reis, Segundo Reis. Primeiro Crônicas, Segundo Crônicas. Nós temos Esdras, nós temos Neemias, nós temos Esté. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Agora os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ao todo são quantos? Exatamente, são 39 livros do Antigo Testamento. Olha como é bacana. E esses livros, eles têm uma subdivisão. São os livros da lei. Quem já ouviu falar aqui em Pentateuco? Tenho certeza que você já ouviu falar. Pentateuco são penta. O que é penta? O Brasil foi penta. O que significa? 5, exatamente. Pentateuco vem de 5. Então, são os 5 os primeiros livros da Bíblia. Quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses são o Pentateuco, porque significa os 5 primeiros livros da Bíblia. A gente não pode esquecer, tá? E os livros também são divididos por os profetas, os livros poéticos, os profetas menores e os profetas maiores. Nós temos também a questão dos livros que são históricos, tá? Então, existe essa divisãozinha para que nós possamos compreender com mais facilidade os livros da Bíblia. Ah, tia, mas hoje eu não vou conseguir decorar. Mas exercite. Lá na sua Bíblia, as primeiras páginas têm um negócio chamado índice. Busca lá e aí ele vai estar na sequência. Essa mesma sequência que eu te apresentei aqui. Você vai lendo e vai memorizando os livros da Bíblia. Tá legal? Agora nós vamos fazer um negócio muito bacana. Quem gosta de dinâmica? Eu também adoro. Nós vamos fazer o quiz. Quem sabe o que é quiz? Isso é um jogo de perguntas. É o quiz chamado Que Rei Sou Eu? Eu vou te fazer 3 perguntas, vou te dar opções, tá? Vai ficar molinho, mamão com açúcar. E você vai me responder aqui no grupo, tá? De acordo com a sua faixa etária. No caso, de 12 a 14 anos. Coloca lá a resposta e vai ter um prêmio quem me responder corretamente primeiro. Vou ficar de olho, viu? Vamos lá. A primeira pergunta. Qual rei que ficou conhecido por ser pastor de ovelhas? Opção A, Salomão. B, Saul. C, Davi. Segunda pergunta. Qual foi o primeiro rei de Israel? Essa é mole, eu já te dei a resposta hoje. Item A, Samuel. B, Saul. C, Davi. E terceira, quem reinou após o seu pai, rei Davi? A, Daniel. B, Salomão. E C, Samuel. Gente, tá muito fácil. Corre logo e coloca a tua resposta aqui no grupo, tá? Quem responder primeiro e correto, tá? Vai ganhar um prêmio. Pode me procurar aqui no CDS, tá legal? E aí, gente, para que a gente possa estar lembrando e estudando em casa, como nós não podemos estar presencialmente, eu vou deixar uma tarefinha para você aqui no grupo, tá? Você, além de me responder o quiz bíblico, que rei sou eu? Essas 3 perguntinhas, você também vai colocar aqui no grupo o nome de 5 livros do Antigo Testamento. Tia, pode ser dos livros históricos? Pode. Pode ser os poéticos? Pode. Pode ser o Pentateuco, que dá exatamente 5 livros? Pode. Fique à vontade. Desde que me responda, coloque para mim 5 livros do Antigo Testamento. Combinado? Pois, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus te abençoe. Estaremos com você ainda essa semana, tá bom? Um grande beijo da tia Crislene. Tchau!